Vamos para a quinta questão, por favor, na tela. E aí... Professor, o Matheus Cabral, ele disse que quer ser médico. Matheus Cabral quer ser médico. O que é que você tem que dizer para esse rapaz aí? Rapaz, eu tenho que dizer que ele está no caminho certo, porque na sexta-feira, uma hora dessa, resolvendo questão de Enem, meu querido, próxima consulta que eu vou fazer daqui a uns 10 anos, próximo check-up, espero que seja com você, tá bom, Matheus? Mas é isso aí, continue estudando, meu querido, continue fazendo isso, que dessa vez você vai conseguir. Professor, só mais uma coisa aqui, a Aline Correia está dizendo que o senhor é fera. Aline Correia, tá bom. Aline, grande abraço. Eu digo para você, e eu te conheço, fera é você e você não sabe. Te admiro muito. Vamos lá, quinta questão, para a gente continuar. Enem 2014, 3 décadas, de 1894 a 1914, separam o século XIX, que terminou com a corrida dos países europeus para a África e com o surgimento dos movimentos de unificação nacional na Europa do século XX, que começou com a Primeira Guerra Mundial. Opa! Questãozinha já está sinalizando do Enem qual o assunto. O assunto é o final, né? Final do século XVIII, começo do século XX e a Primeira Guerra Mundial. Então, pelo que eu estou vendo aí, já está sinalizando que ele vai pedir sobre os motivos para acontecer essa Primeira Guerra Mundial. Mas vamos continuar. É o período do imperialismo, tá aí, da quietude estagnante na Europa e dos acontecimentos empolgantes na África e na Ásia. Hannah Arendt, As Origens do Totalitarismo, São Paulo, Companhia das Letras. Bom, esse é o anunciado, esse é o texto. Agora vamos ver o que o Enem está pedindo. Ele já sinalizou que vai falar sobre a questão do imperialismo. E aí você tem que lembrar o que é isso. Ei, vem para cá. Vem para o quadro agora comigo. Imperialismo, vamos ver, é considerado um dos maiores motivos e o chamado neocolonialismo. É considerado um dos maiores motivos para a Primeira Guerra Mundial. Te digo já por quê. Veja, nós temos na Europa, nesse período, e aí ele deu o período, 1884, a segunda fase da Revolução Industrial. E essa segunda fase da Revolução Industrial vão trazer grandes descobertas científicas. Por exemplo, você vai ter o petróleo, que vai dar origem à energia que vai mover carros, você vai ter o motor a combustão, você vai ter a eletricidade sendo descoberta, você vai ter o aço, e aí com essas grandes descobertas, você vai ter também um aumento na produção. E aí a Europa, ela vai necessitar de 3M. Olha que coisa legal, parece aquelas dicasinhas de vestibulares antigos, ainda me lembro disso, meu professor fazia muito isso. O que são esses 3Ms, professor? A Europa vai precisar, porque na Europa a produção é tão grande que vai ficar escasso. De quê? Primeiro, matéria-prima. Matéria-prima para fazer os produtos, que na Europa já está acabando. Você vai precisar de mão de obra barata. Você vai precisar de mão de obra barata. E se você tem muito produto e já vendeu tudo para a Europa, você vai precisar de mercado, um novo mercado consumidor. E aí, meus queridos, onde é que eu vou encontrar isso? Onde é que a Europa vai? Para onde é que a Europa vai? Aí, meus queridos, esse imperialismo vai ser exatamente na Ásia e na África. Ou seja, a Europa vai conquistar, vai tomar a África e a Ásia, para pegar exatamente essas 3 coisas, é engraçado que a palavra coisa sempre parece, que você está vendo na tela. Então perceba, e qual o problema, professor? O problema, e o problema é ótimo, o problema é porque a África e a Ásia estão em paz.
E sabe o que a Europa diz? A Europa diz o seguinte: ei, eu vou aí para levar civilização para vocês. Eu sou branco, eu tenho um fardo, e o meu fardo é ajudar vocês. Nós também já fomos primitivos, nós também já vivemos em tribo. Olha, hoje nós somos civilizados. Olha que desculpa esfarrapada. É o chamado darwinismo social, missão civilizadora, fardo do homem branco. Ei, tudo isso foi usado para eles irem para lá e pegar isso daqui deles. A África, meus queridos, foi colocada num papel, um mapa da África, e numa conferência lá em Berlim, eles dividiram a África entre os europeus. Sério, os Estados Unidos também entraram nesse negócio. Não na África, mas nesse imperialismo. Aqui, basicamente, eu tinha Europa, Estados Unidos e Japão. Eu tinha esses países que eram imperialistas, que vão fazer essa tomada da África e da Ásia. Aí você me pergunta, tá tudo tranquilo, professor, eles chegaram lá e dividiram tudo. Só que detalhe, 2 países vão surgir, e países, um deles, uma potência. Basicamente, 1870, 1871. E que países são esses? Lembra aí, 7-1. Exatamente. Essa Europa, basicamente, você tinha Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Holanda, dominando essa Ásia e África. De repente, surge uma Alemanha, que vai surgir, são os 2 últimos países da Europa a se formar. Eles eram divididos em vários reinos e de repente se unificam. E a Alemanha e a Itália, mas principalmente a Alemanha, vai olhar para a Ásia e para a África e vai dizer, quero minha parte nesse negócio. E aí, meus queridos, a Primeira Guerra Mundial vai ser exatamente um dos motivos principais, essa disputa imperialista, essa disputa por território dos europeus. Principalmente quem? A Alemanha, que vai exigir, como grande potência que acaba de se formar, seu espaço, suas colônias na África e na Ásia. E aí agora vamos para as opções. Vamos lá. Olha aí o que as opções dizem. Diz o seguinte, a pergunta: o processo histórico citado contribuiu para a eclosão vai ser início, da Primeira Grande Guerra. Na medida em que, como é que essa Primeira Guerra vai eclodir, vai começar? O que vai ser a grande disputa para que entre as potências europeias, para que haja essa guerra. E aí eles vão se armar até os dentes. É nessa guerra que vai ser feito, o avião vai ser colocado como armas, o submarino vai ser colocado como arma, o tanque vai ser inventado, a metralhadora vai ser inventada, o lança-chamas, várias armas que utilizam bombas químicas. Veja, a quantidade de mortes vai ser enorme nessa Primeira Guerra Mundial. Então, veja, vamos lá. Difundiu as teorias socialistas, vai ser um dos motivos que vai acontecer a Primeira Guerra Mundial. Lembra, a Revolução Russa vai acontecer em 1917. A Revolução Russa vai acontecer dentro do período da Primeira Guerra. É tanto que a Rússia vai sair exatamente porque faz a sua revolução. Então a letra A está falsa. Superou as crises econômicas, veja, as crises econômicas vão ser superadas por causa disso? Não. As crises econômicas, elas vão, depois da Primeira Guerra, começar. Nós temos aí a crise de 29, que nós vamos estudar posteriormente. Letra C. Acirrou as disputas territoriais. Olha, peraí. Acirrou, ou seja, aumentou as disputas territoriais. São as disputas por territórios que vão fazer com que a Primeira Guerra aconteça. Vai ser um dos motivos principais.
verdadeiríssimas. Não sei nem se existe essa palavra, existe? Mas tudo bem, está verdadeiro. Está verdadeiro por quê? Porque exatamente essa disputa por quais regiões? Olha para cá. Não olha, olha para o slide. África e Ásia. Então essas disputas pela África e pela Ásia, esse imperialismo, esse neocolonialismo, disputas por território, principalmente de quem? Diz para mim, pensa, parece que eu estou na sala de aula, né? Pensa, a Alemanha, que acaba de se formar, e a Inglaterra e a França, que eram as donas de quase tudo, além dos outros países. Então, letra C seria a opção certa. Letra D, multiplicou os conflitos religiosos. Olha, conflitos religiosos nesse processo existiam, muito pequenos, muito insignificantes nesse sentido, tá certo? Então, não é o contexto para a época. Contexto para conflitos religiosos é o contexto para hoje, tá? É as disputas, principalmente ali, que já vem se arrastando há muito tempo e depois da Primeira Guerra vai se agravar, que é exatamente a questão da Palestina, tá certo? Então, conflitos religiosos nesse período, não. E letra E, conteve os sentimentos xenofóbicos. Professor, o que são sentimentos xenofóbicos? Xenofobia é quando você tem aversão a estrangeiros. Quando você escutar essa palavra, isso está muito em voga hoje, né? Na Europa hoje, você está tendo aquele... E aí são os partidos de extrema direita que estão começando a ter poder na Europa, e uma das primeiras coisas que ele diz é o seguinte: os estrangeiros estão tomando os empregos dos nossos cidadãos. Então a gente tem que expulsar. Isso é muito sério quando começa esse tipo de coisa, xenofobia, ou seja, aversão, ódio a estrangeiros. E nesse período aí, não conteve os sentimentos xenofóbicos, que nada. Os caras queriam realmente, eram expulsar aqueles que foram para conquistar os dois continentes, África e Ásia, dizendo que eles eram inferiores e que os europeus iriam levar a civilização. Tem dúvidas nessa questão? Entendeu? Por favor, que fique bem claro. Eu não quero que você passe com alguma dúvida. Pode ser a coisa mais simples. Pergunte. Eu estou aqui para te responder até a hora que você quiser. Podemos passar para a próxima?